De volta aqui com o nosso Educador Entrevista, hoje comemorando 55 anos da APAE, na companhia do presidente da instituição, Altino Teixeira da Rocha Neto. Neto, gratidão pela participação, boa tarde. Obrigado pelo convite, Luciano. Já desejar uma boa tarde a todos os telespectadores. E é uma felicidade enorme estarmos aqui hoje, poder falar um pouco sobre a nossa querida APAE, que completa 55 ontem, na verdade completou 55 anos de idade na data de ontem. Neto, é impressionante falar dessa história, né? O volume gigantesco de pessoas que passaram, né, pela direção como funcionários, atendidos, conselhos da APAE, e ver de fato que a gente teve ao longo dos anos várias APAEs, não é? Porque o serviço se especializa, a unidade muda de lugar, cresce em estrutura, são várias histórias. Com certeza. Mesmo ontem passando com as pessoas, conversando, a Carminha esteve presente lá ontem com a gente, que deixou a gente muito feliz. A APAE nasceu no porão de uma escola, no porão do Washington Luiz. Exato. E ontem, o ente ano ali na APAE, a gente olha a estrutura, tudo que foi conquistado em 55 anos, em termos estrutural e também em termos de reconhecimento, porque hoje a gente vai falar sobre pessoa com deficiência, a APAE é referência. Então, são 55 anos de muito trabalho, muita luta e muito reconhecimento. E a gente tem muito que comemorar que a instituição está em Batatais e que ela presta um serviço muito relevante. E como você mesmo falou, são várias APAEs, né, dentro de uma só. Lá nós temos assistência social, saúde, educação. São várias instituições, na verdade, a gente fala dentro de uma única entidade. E quando a gente pensa nesse começo, não se tinha nem os conceitos básicos que a gente tem hoje. Quando a gente fala aí que ela foi criada num porão, então assim, a acessibilidade era zero. Então a gente vê o quanto também que a sociedade evoluiu no sentido de pensar estruturas para acolher melhor. Quando a gente olha um pouco sobre a história da pessoa com deficiência e todos os direitos que faz, nós estamos falando de uma lei muito recente, uma lei de 2014, uma lei exclusiva para a pessoa com deficiência. Então, quando a gente fala há 50 anos atrás, 55 anos atrás, muitas das pessoas com deficiência ficavam isoladas em casa, muitas vezes num quarto fechado, e a própria família não saía, não tinha essa possibilidade. Então, quando se reuniam, né, numa sala, era para dar educação, para poder dar o mínimo ali que as pessoas com deficiência, na verdade, todas as pessoas precisam, né? Então, o início, como todas as instituições, muito difícil, muito sofrido, e hoje a gente pode ver o tanto que ganhamos em termos de conhecimento, de direito e a evolução que a pessoa com deficiência tem aí nos dias de hoje. Temos muito a caminhar ainda, mas também temos que falar que conseguimos bastante coisa. Exatamente, né? E a quantidade de figuras históricas, não é? Está aqui o Serginho Amaro aqui falando da Maria Cinto Campês, não é? Como uma das fundadoras. Isso. E que o lançamento foi no Clube 14 de Março, né? Então a gente vê o quanto a história também da APAE se conecta com várias estruturas e outras instituições da cidade. Com certeza, são 55 anos de muita história e que eu falo de muita parceria. Se a APAE chegou onde está, é graças a pessoas que abraçaram a APAE, que abraçaram a causa, que colaboraram e várias instituições. Começou numa escola Washington Luiz, inaugurou na 14 de março, ficou um tempo no SESI, então ela foi correndo ali o espaço até atingir o patamar que ela está hoje. Perfeito. Né? E o SESI que a gente fala é o antigo SESI, hoje Centro Cultural. Isso. Né? Então a gente vê o trajeto aí. Não é? E com figuras pioneiras, né? Quando a gente fala aqui da Maria Cinto Campês, é justamente isso, né? As pessoas trabalhando de maneira empírica, né? Não se tinha toda a informação que se tem hoje para dar acolhimento, as famílias aprendendo juntas, né? Como fazer esse trabalho e, ao mesmo tempo, ajudando nessa formação. Acho que por isso a APAE de Batatais é tão referência também, porque muitos programas não só foram pilotos porque foram implantados inicialmente aqui, mas porque, entre aspas, os estudos começaram aqui. Com certeza, quando eu converso com o pessoal ali um pouco mais antigo de casa, eles me falam sobre essa dificuldade no início, que não se tinha metodologia, que não se tinha métodos, que não se tinha forma, que não se tinha experimento, e ali foi com muita cara e coragem de querer melhorar a vida dessas pessoas, de dar um pouquinho de dignidade, um pouquinho de educação, porque na verdade começou ali, né, numa sala de aula. Então foi essa tentativa. E acertos e erros foram trazendo os métodos e modelos e eles foram se espalhando no estado de São Paulo, no Brasil. Inclusive me contam uma história, não vou lembrar o ano, até peço desculpa, que um dos nossos modelos era estarmos dentro das salas de aulas
das escolas comuns, né? Acompanhando essas pessoas com deficiência que estavam em sala de aula. E esse modelo foi até a Brasília ser apresentado como um case. Então, como naquela época não se tinha esses modelos, né? Batatais, a APAE de Batatais, ela contribuiu demais com alguns estudos nessa época. Exatamente. E a questão também muito da mistura de atendimentos de estruturas, como o próprio Serginho coloca aqui, né? Também se tinha questão de atendimento a doenças mentais, né? Que era feito pelo Centro Espírita lá, chamada Cozinha dos Pobres, né? E de quanto os espaços também eram correlatos, né? A gente vê ainda, né, onde a PAI está instalada hoje, ao lado da estrutura dos Centros Espíritas, ali, né, um conjunto de Centros Espíritas, e num espaço também periférico, né? A gente também tinha essa questão de isolar da sociedade esses atendimentos. Sim, se a gente for pegar a história de criação das APAES no Brasil, tá? Ela nasceu no Rio de Janeiro, com algumas famílias que tinham seus filhos trancados em porões, realmente, eles eram isolados da sociedade. E eles começaram a ir para a praça pública e começaram a ter um olhar diferente, muitas vezes com preconceito, muitas vezes com estranheza, né? Mas essas pessoas viram a necessidade de você lutar pelos seus espaços. E, querendo ou não, aquela região acabou que sendo o local onde essas instituições nasceram. Talvez um pouco mais isolado da cidade, mas ontem conversando com o Batista, até me permite, ele falou que como é aquele lugar abençoado, porque hoje a gente tem lá o Centro Espírita, tem a APAE, tem a loja maçônica, tem o Eudir Banu, tem o Cantinho do Futuro. Então, na verdade, isso acabou se tornando um espaço ali de muita solidariedade, de muito trabalho. Então, a fala do Batista ontem foi um local abençoado por Deus. Sim, e acho que, de fato, é isso hoje. É um grande complexo, né, de atividades sociais em prol da comunidade, não é? O Serginho citando também o Dagmar Moura, também, né, das figuras articuladoras ali na questão dos centros espíritas, e como tantas outras, né? A gente tem tantos nomes históricos importantes que movimentaram isso, e a gente destaca também muitas vezes as pessoas anônimas, né? Que é aquela que não tomava a frente em si, mas que sem essas pessoas que cozinhavam, que lavavam, né, que organizavam, que vendiam, né, as mais variadas coisas aí ao longo dos anos para arrecadar fundos, a gente não teria a dimensão que tem desses trabalhos. Hoje, assim, muitas pessoas passaram pela PAI e hoje nós temos ainda profissionais lá com 30, 40 anos de casa, que demonstra, assim, além de um trabalho, de gostar da instituição, mas demonstra um propósito, né? A maioria dos funcionários que tem lá hoje, eles têm esse propósito, eles estão lá em defesa da causa, e você vê esse amor. Eu até falo que uma das coisas que mais me cativa lá hoje na PAI é exatamente essa, ver o carinho com que as pessoas que estão lá dentro trata as pessoas atendidas lá, com muito carinho, muito amor, com muita compaixão. Então isso comove muito. E não é algo de hoje, é algo que foi desde a sua história, desde da fundação aí com a professora, tudo, até nos dias de hoje, você vê esse mesmo propósito, esse mesmo ideal nos olhos de todo mundo que passa por lá. Ações que mudaram muito, né? E eu aproveito aqui a pergunta da Lúcia, que parabeniza, né, muito pelo trabalho, e falando até da mudança de foco, né? Antes a gente tinha quase um olhar integral à síndrome de Down, hoje a gente vê muito a questão do autismo, o cuidado com os idosos, né? O leque. Com certeza, assim, como a gente falou, toda a legislação, tudo isso é muito recente. Se a gente pegaria 55 anos atrás, você tinha muita coisa que amparava, pouca coisa que amparava. Então a gente falava muito mais de uma deficiência intelectual, né? E com o passar do tempo, foi melhorando os estudos e identificando-se outras síndromes, outras deficiências, e o leque vai sendo ampliado, né? Atualmente, o que a gente vê é um crescimento muito grande de espectro autismo, que tem gerado uma demanda enorme. A questão dos idosos, que são pessoas que não tinham a deficiência na sua fase adulta, mas conforme passar o tempo e a idade, vem adquirindo algumas dependências de Alzheimer, até próprios AVCs, que deixam algumas sequelas de deficiências ali. Então, ou pessoas com deficiência que chegaram à melhor idade, né? Que antes não chegavam. Estimativa de vida. Antigamente a gente tinha pessoas com deficiência que tinham uma estimativa de vida de 30, 40 anos. Hoje nós temos aí pessoas com deficiência com 60, 70 anos. Então a gente vê uma necessidade, com o tempo tem que ser mudado essas ações. E a PAI ela vem acompanhando essa mudança. E é muito importante nós falarmos sobre essa mudança para que a população e todo mundo tenha ciência que ela tenha acontecido. Exatamente.
E assim como a estrutura de atendimento, não é, multiprofissional, a introdução desse volume grande dos mais variados profissionais que vão da genética, fono, físio, não é, deu uma qualidade de vida estupenda que não se imaginava lá no início. Com certeza. Hoje, você citou a questão da genética, a Batatais é uma das poucas instituições que tem uma profissional, uma médica geneticista. Então, todos os exames do pezinho, todos os exames da joelhinha, vão até ela, são encaminhados até ela para ela poder avaliar. Então, já ali na primeira infância, ali, já na entrada, ela já faz uma avaliação genética e já consegue verificar se existe alguma tendência. Existindo algum aspecto, já começa um atendimento precoce para poder evitar ou até mesmo descaracterizar a própria deficiência. E quando identificado, já começa a trabalhar desde o início, para minimizar ali alguns impactos, algumas necessidades que venha surgir. Então, houve muita evolução quanto à ciência e a modelos de atendimentos. É isso, né? O impacto hoje da prevenção é absurdo, não é? A gente teria um volume de atendidos muito maior se não tivesse esse conhecimento e essas técnicas hoje. A gente comenta um pouco na época da pandemia, né? Era um medo muito grande dos profissionais técnicos da instituição, porque essas pessoas deixariam ou diminuiriam o atendimento, porque tivemos todo mundo ir para casa, e acaba regredindo um pouquinho, porque é incentivo toda hora. Você tem que incentivar para que as pessoas vão se desenvolvendo, né? Então, tinha-se o medo de que isso fosse perdendo um pouquinho. E os profissionais se dedicaram demais para se manter, né? Então, a gente vê o quanto que o incentivo, que o preparo, que a fisioterapia, que a TO, que o pessoal do psicólogo, ou seja, uma equipe multidisciplinar, são focadas para você ter cada vez conquistas e trazer independência, que eu acho que é isso que mais vale, se trazer várias independências para que a pessoa com deficiência possa ali conduzir seu dia com mais tranquilidade. Estamos aqui com Mumuzelas, né? No ano passado a APAI comercializou aí Mumuzelas, né, com renda para a APAI. Esse ano elas estão com uma embalagem diferente aqui, com um login dos 55 anos da APAI, tá certo? E com uma ação diferente, né? Nós não venderemos Mumuzela esse ano. Esse ano nós estamos com ela para comemorar, né? Como já fala o nosso slogan, a APAI faz bem. Então, é um símbolo aí, até aproveito para agradecer o Luciano, que nos permitiu fazer a comercialização ano passado e manter as Mumuzelas esse ano. É uma forma de agradecer a sociedade, podendo sortear e dar ali para algumas pessoas. Não gostaríamos de dar para todo mundo, mas infelizmente os recursos não nos permitem. Mas aí, pelo menos, uma lembrança para quem participar aí das redes sociais, dos sorteios, para que leve a Mumuzela e leve um pouquinho da APAI junto para a sua casa. É isso, né? O ano passado a gente comercializou com lucro total aí para a APAI e essas foram as derradeiras, as que sobraram, né? A gente tem uma quantidade aí. O que a gente vai fazer com essas mumus? Nós vamos sortear todas as noites agora, a partir de hoje, nas nossas transmissões ali no Recinto de Exposições da Festa do Leite. Como é que funciona? A gente vai colocar logo na entrada do nosso estúdio um cupomzinho, você passa lá, preenche, um cupomzinho por pessoa, tá certo? Preenche, coloca na urninha, ao final das transmissões, toda noite a gente vai sortear uma quantidade aí de mumuzelinhas para quem passar pelo stand e preencher o cupom. Com certeza. Espero que as pessoas fiquem contentes, puderem ser apreciadas pela mumuzela, muito bonitinha, tenho certeza que vai levar felicidade para casa das pessoas. Isso aí, mumuzela em várias cores. Então, um presente aí, uma parceria para comemorar esses 55 anos da APAI, não é? E aqui, né, tem um QR Code que você conhece o site, o funcionamento da instituição. Então, para ter uma interação toda aí para todos que, né, gostam da nossa APAI e conhecer um pouco mais desse trabalho incrível desenvolvido pela instituição. Então, não se esqueça, toda noite passa lá pelo nosso estúdio, preenche o cupomzinho. Nós vamos tentar fazer aí, em especial no final de semana, aí um mutirãozinho para deixar algumas pessoas lá recolhendo também os cupons, né, em especial no domingo, que é portões abertos, para que a maioria das pessoas participe. E isso também é bacana, né? O quanto de histórias que a APAI costura aí junto com a cidade, né? Leilão tradicionalíssimo, está na memória de todo mundo, né? Então, sempre com uma inovação, com uma atividade que as pessoas abraçam não só para auxiliar, e a gente vê que tem muito do auxílio, mas também porque isso acaba remetendo aí a fazer amizades, a momentos de descontração. Com certeza, sim. São vários tipos de campanha que a gente acaba fazendo, campanhas com fim mais financeiro, porque a gente precisa realmente arrecadar, outros com um pouco mais de
cunho de levantar bandeira, de falar, por exemplo, Setembro Verde, né? Então são muitas ações, podemos citar aqui, como se falou, leilão, empresa amiga, pizza, festa das madrinhas e dos padrinhos no final do ano, que é um sucesso, as crianças lá e as pessoas atendidas na instituição esperam muito. Temos que falar sobre a campanha do Setembro Verde, que quando nós falamos de fato da necessidade do olhar para a pessoa com deficiência. Recentemente tivemos também a questão da inclusão no mercado de trabalho. Então são diversos temas que a gente leva para a sociedade para de fato mobilizar, para entender e trazer aí uma série de informações que vão contribuir muito com a instituição e com todo o conhecimento ali das pessoas com deficiência. A gente falou aqui do leilão no bloco passado, né? Agora, né, foco no leilão, esse ano em agosto. Em agosto, esse ano dia 24 de agosto, voltamos desde o ano passado para a PAI Rural, onde é a casa do leilão. Então, esse ano novamente lá, já estamos aí no preparativo, organização, correndo atrás de prenda. Então, quem puder aí, tiver alguma prenda aí para a gente poder leiloar, será muito bem-vinda. E junto com o leilão esse ano, preciso comentar também a doação do carro, né? Que a última vez que aconteceu foi em 2019 e esse ano, em contato com os empresários novamente, as empresas amigas do carro, amiga da PAI, retomamos com o carro. Então agora, daqui até dia 24, leilão e o carro aí como pauta de ações, né, da PAI. Perfeito. E lembrando também, que eu acho que é interessante isso, né, que antes ficava muito colado com a festa do leite, o leilão, né? Então, agosto vai dar um fôlego também entre os eventos. A gente sabe que muita gente, durante a festa, né, acaba doando, fazendo ações, a festa está muito conectada ao leilão, mas agosto também é um mês que eu acho que a gente tem mais tranquilidade e mais foco para o evento. Com certeza, sim. A própria data, ela foi um pedido das pessoas que doam, realmente para poder fugir desse final da festa do leite. Era muito perto, muito isso, então nós tentamos jogar um pouco para agosto, este ano por conta de agenda dia 24, mas ela vem um pedido exatamente das pessoas aí, principalmente dos agricultores, pecuários, que contribuem demais. Falaram, não, joga um pouquinho mais para agosto, me dá um fôlego, muita correria, muita coisa para ver aqui em julho, festa do leite, então foi um pedido realmente deles que nós acolhemos, entendemos a necessidade e mudamos a data para esse ano, né? Tomara que seja um sucesso. E atendendo vários pedidos, também mudança da data, volta do veículo, né, que era um pedido grande aí, não é, que agora concretizado. Sim, sim. Até estava conversando ontem com o pessoal, gente, a pandemia começou em 2020, foi quase que até 2022 ali sem contato algum. A PAI voltou com todos os seus atendimentos só em 2023, né? Então a gente fala que apesar da vida normal a partir de hoje, depois da pandemia, é muito recente. Exato. Então, o ano passado não foi possível concretizar a questão da ação do carro, mas sempre foi um pedido, né? Então, esse ano não tinha como a gente negar e saber que é muito bom para a instituição também. Então, viabilizamos o carro junto com parceiros e começando a rodar ele. E para quem, né, não visitou ainda a PAI Rural pós-pandemia, depois das reformas, das obras, tenho certeza que vai se impressionar, ficou muito boa a infraestrutura. A gente trabalha, cuida lá com carinho, tem o João ali que cuida de toda a ambiência, então já fica aí um convite para que vão lá, participe, orem, conheçam, não só em eventos, mas se quiserem levar escolas, se quiserem visitar outras entidades, se quiserem lá usar o espaço, é de Batatais daquele espaço, então ela está sempre à disposição para que Batatais utilize, visite e conheça. Muito bom. Neto, gratidão imensa aqui, não é, pela presença, por falar um pouquinho da APAI, por a gente poder nessa semana comemorar esses 55 anos, que venham mais 55 anos com muitas evoluções, lutas, trabalho e, como diz a Carminha, né, até que a gente chegue um momento que não precise mais da instituição, porque a gente não vai ter mais nenhum tipo de deficiência. Com certeza, agradeço, Luciano, pelo espaço, a todos os espectadores por poderem ouvir um pouquinho ali e ajudar sempre a APAI, uma instituição que a gente tem um carinho enorme e eu sei que o tanto que a população abraça ela. Então eu preciso agradecer de fato todos que colaboram. E sempre trabalhando para que a gente consiga atingir uma utopia, talvez, de que a APAI não exista, né? Onde todos os direitos, todas as necessidades, todas as políticas sejam olhadas realmente para a pessoa com deficiência. Não existe mais, que não temos mais de falar de inclusão e que não tenha mais deficiência.
Então, quando a gente chegar nisso, talvez a PAI não seja mais necessária e isso seria muito bom. Mas enquanto lá, a luta continua, o trabalho diário continua e a gente conta com o apoio de todos.